Fala Unidade, supimpa, meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o seu portal de Kingdom aqui no YouTube. Esse é o review do capítulo 693 de Kingdom, certo? E vocês estão vendo esse formato aqui de apresentação porque esse é um vídeo especial que eu produzi aqui sem o roteiro de 200, 300 linhas que você está acostumado. Esse aqui vai ser sem roteiro mesmo, um formato aí, digamos, quase que uma live gravada, tá? Porque essa foi uma semana bastante incomum para mim e eu realmente não consegui produzir o vídeo de sempre para vocês, mas para não ficar sem vídeo aqui no canal, que nunca aconteceu, eu preparei esse formato aqui e eu acho que você vai gostar. Em compensação, eu consegui ajustar um microfone novo numa configuração bem legal, bem melhor do que no vídeo passado, que era a primeira vez que eu estava utilizando ele, então estou numa curva de aprendizado ainda. Além disso, vocês estão notando que a imagem aqui, ó, da minha webcam tá boa. Isso porque eu tô conseguindo usar a câmera profissional que eu adquiri lá em junho como webcam no PC, e isso já dá essa melhoria de qualidade de imagem drástica aqui. Então aqui vão alguns recados. No final desse vídeo aqui eu vou fazer o sorteio do ganhador do pôster da arte do Duke Ryo, que já está disponível lá na loja do canal, beleza? Além disso, eu vou dar alguns recados pessoais, então se você se importa com o meu trabalho, se importa comigo de alguma forma, é só você ficar ali até o final que você vai ficar sabendo do que tá pegando, beleza? Então, recados dados, bora pro review de Kingdom, capítulo 693. Vamos lá. Então, a primeira cena do capítulo é essa imagem basicamente espelhada do Kanki e do Koshou, né? Que representa, não sei se vocês notaram isso, mas é a resolução, o clímax do arco, galera. A gente está caminhando para os momentos finais da já lendária Batalha de Eikyo, certo? E essa imagem prepara o terreno muito bem para essa verdadeira obra de arte. Eu vou até tirar a webcam aqui para a gente apreciar como se deve, certo? O Kanki, aliás, o Koshou tá vendo o Kanki basicamente em Tunnel Vision, né? Pensando, meu, como diabos você tá aqui na minha frente agora, tá? E tem algumas coisas legais para comentar nessa página, além da verdadeira obra de arte que a gente está acostumado a ver o Hara entregando, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vê um esforço artístico descomunal, uma arte que a gente simplesmente não vê em mangás semanais. Kingdom é semanal, galera, e olha a qualidade dessa arte. Essa página dupla é realmente o ápice da arte do capítulo, só que esse foi um capítulo repleto de detalhes e repleto de batalhas que, se você pensar o quanto de esforço e o quanto de trabalho e de tempo foi dedicado nesse capítulo aqui, realmente fica bem difícil de entender como o Hara consegue fazer. E a segunda coisa que eu queria mencionar aqui nessa arte é sobre o ponto de fuga, que nada mais é que uma técnica, uma fórmula de desenho que guia, né, a visão do espectador, é para onde a visão do espectador deve correr. Começa ali onde eu coloco o 1 aqui embaixo e vai até aqui o 2. Então esse Tunnel Vision que eu comentei anteriormente é feito com o Kanki como ponto de fuga. Olha como a imagem toda converte para o Kanki, né? Porque essa foi a intenção da arte. Por isso que eu coloquei essas setas aqui, porque o próprio Kanki é o ponto de fuga dessa arte. Isso não é à toa, tá bom? Então eu trouxe isso para falar para vocês. A terceira coisa é que eu sempre digo aqui que o design de personagem deve ser capaz de identificar um personagem até de costas. E aqui em Kingdom, onde quase todo mundo usa capacete, né, então fica difícil de você identificar pelo cabelo, a gente vê um único soldado aqui utilizando capa. E a gente sabe pelo histórico, né, um personagem que a gente já viu antes e um personagem que vai voltar a aparecer mais tarde no capítulo. Esse cara aqui é o Kaman e ele tá aqui à direita não só porque ele é o braço direito do Koshou, mas porque ele também
vai aparecer aqui atrás mais tarde no capítulo. E aí eu vou te mostrar o que ele fez, tá bom? Então, queria frisar que o Kaman tá aqui do lado. E a quarta coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é as nuvens, galera. Esse efeito, eu vou até voltar aqui no slide anterior. Esse efeito aqui onde elas ficam contornadas com a luz do sol, aqui bem brilhantes e aqui embaixo escuro, se chama Silver Linings em inglês. E Silver Linings em inglês é um ditado para o lado bom das coisas, né? Que às vezes as nuvens estão ali escuras, né? Prestes a chover, mas atrás tem a luz do sol, né? Mostrando que as coisas vão melhorar. É como se fosse um provérbio americano, digamos assim. Então, esse Silver Linings aqui na cena indica que a batalha está rolando ao entardecer, galera. Então isso compõe a cena mostrando que a gente está caminhando para o final da batalha, porque está entardecendo e logo logo chegará a noite, onde a gente sabe que as batalhas costumam acabar, ou pelo menos dar uma pausa. Mas como a gente está caminhando para o clímax do arco, eu não acho que seja o caso, certo? Eu também não acho que esses Silverline sejam do sol da manhã, tá? A gente vai ver aí nos próximos capítulos. Se estiver à noite, eu tô certo. Se continuar de dia, é porque eu tô errado. Mas eu queria frisar isso daqui. E aqui, enquanto as duas últimas páginas foram o prólogo aqui do capítulo, essa é a página que vem para anunciar o nome do capítulo, que é uma discussão sem sentido, fazendo referência ao diálogo que o Koshou vai ter com o Kanki lá no final do capítulo. E essa estética aqui nessa página que o Hara utilizou do Kanki encarando o Koshou se chama Face Off, e é uma estética muito famosa que veio lá dos filmes de Velho Oeste, western, lá americanos e os italianos também, onde quando um personagem encara o outro ali no famoso Mexican standoff, que é quando os caras ficam de frente um pro outro para sacar a arma e atirar, né? Significa que eles estão prestes a resolver as suas diferenças. O clímax ali do filme, né, da história tá para acontecer. É tipo, dali não passa, certo? É tipo um ponto final. Então eu coloquei aqui essa referência do famoso filme do Clint Eastwood, que é, se eu não me engano, O Mal, o Feio e alguma coisa assim, esqueci agora. Então eu coloquei a referência aqui desse Face Off num dos filmes mais famosos aí do Clint Eastwood, beleza? Então eu queria trazer isso para vocês também como referência. E outra coisa legal que eu queria trazer nessa imagem aqui, que eu quase esqueci de mencionar, são os detalhes no elmo do Koshou, galera. Algum assistente teve que fazer exatamente os mesmos adornos aqui, ó, repetidamente, e aqui também eles são exatamente idênticos, cara. Então, de novo, olha o esforço artístico para um mangá que é semanal. Seguindo aqui, como que tá o status ali, né, nessa batalha derradeira do Koshou contra o Kanki? Bom, é narrado, né, pelo próprio Hara, ou o narrador da história, de que o Koshou estava com a sua guarda de elite, 100 homens dos mais fortes disponíveis, que passaram por um treinamento ou uma prova, ou sei lá, uma seleção bastante rigorosa para servir o Koshou, o que é justo. Os homens mais fortes do exército devem proteger o seu general, certo? Porém, o tamanho, o número deles era de apenas 100, enquanto que o Kanki trouxe 200 homens desse tal do clã Shuma. Esse clã Shuma, galera, a gente não tinha visto eles até então, salvo engano meu. É a primeira vez, por isso que o Hara apresenta eles, dizendo que eles são homens individualmente extremamente habilidosos. Então é como se fosse a própria cavalaria de elite do Kanki, porém não só de força bruta como é o Zenou, né? É uma cavalaria individualmente habilidosa. Os caras são bons em duelo, os caras estão ali para ganhar um x1, certo? E não para atropelar a galera em linha reta que nem o Zenou, certo? E uma coisa que eu notei só nesses capítulos aqui é que os clãs
do Kank, eles têm o nome do seu líder. Não é como se eles fossem todos da mesma família e têm o mesmo sobrenome. Não. O líder dá o nome pro clã inteiro. É por isso que tem o clã Zenou, porque são os homens do Zenou. Aqui a gente tem o clã Shuma, e o Shuma é esse cara Berez aqui, cara. Que, meu, cara parece ser sinistro na força, né? Tanto que o narrador diz que esse clã Shuma aqui, apesar de ser bem pequeno, né, talvez a gente esteja vendo todos eles aqui, os 200 deles aqui, eles são equiparavelmente fortes, igual ao clã Zenou, só que o Kank está utilizando eles aqui em uma ocasião bem específica, tá bom? Então o clã do Ringyoko, que a gente viu ele recrutando os caras lá, né, os sobreviventes, é assim que funciona. Tem o clã Ringyoko, porque é liderado pelo Ringyoko, aí tem lá do Zenou, tem aqui do Shuma, tinha provavelmente do Raidou, né? Tem o Saki e talvez a Kokuou, Maron e assim vai, beleza? Detalhe que eu notei. Então nesse embate de guardas de elite entre o Kank e o Koshou, o clã Shuma vence, tá? Mas vence easy, cara. Porém, tem um detalhe que eu quero mostrar aqui em seguida. Isso significa, né, lembrando que a gente está falando aqui, ó, dos melhores guardas de cada general. Isso significa que ele veio esse caminho todo derrotando geral por trás até chegar aqui no Kank atrás, galera. Ele deve ter derrotado dezenas e dezenas de soldados do clã Shuma. O Kaman não é fraco, certo? E outra coisa legal também que eu queria mencionar é que o próprio narrador diz que numa batalha de grandes generais que eles são capazes de liderar, né, centenas de milhares de soldados numa batalha de escala JQ que a gente viu aqui, no final ali a resolução é feita apenas com algumas centenas dos seus melhores guerreiros, e isso é muito louco, né? Uma batalha de escala gigante sendo resolvida em micro, certo? E isso me lembra uma fala do Oak lá no começo de Kingdom, que ele diz que uma batalha é decidida pelo seu grande general, é ele que vai fazer a batalha ser vencida ou derrotada, e aqui a gente está vendo o exemplo disso, né? Então, voltando aqui para o Kaman, ele derrotou, cara, uma dezena ou mais de soldados, ou muito mais, sei lá, uns 30 caras sozinho para poder chegar nessa posição aqui. Ele deu a volta, cara. E ele fez isso para demonstrar, provavelmente, a sua lealdade pro Koshou, né? Ele fez um ataque suicida para tentar, numa última ali tentativa, uma última chance, ceifar a vida do Kank. Porém, o que acontece em seguida é isso aqui. Cara, primeiro, vamos colocar as escalas aqui. A gente tá vendo os melhores guerreiros de cada grande general, beleza? Aí a gente vê o Kaman, que conseguiu derrotar dezenas dos melhores guerreiros do Kank, que venceram os homens do Koshou e consegue chegar no espaço pessoal do Kank tão rápido que nem o próprio Shuma conseguiu reagir a tempo de avisar ou salvar o Kank, né? Mesmo assim, quando ele vai atacar o Kank, olha a força em que o Kank rebate a espada, cara. Olha a velocidade, a força que o braço do Kaman vai para trás. É como, meu, como se tivesse deslocado o ombro para trás só na força que o Kank colocou na espada, cara. Ele fica incrédulo aqui, falando, meu, tipo, um cara que a gente nem vê lutando, né? Um cara que tá ali atrás, cercado de um monte de guerreiro forte. Da onde que vem essa força, né, cara? Porque a gente ainda não viu o Kank num duelo, né? A gente só vê ele executando a galera, né? Então como é que ele é tão forte? Essa cena mostra a força real do Kank. E quando ele finalmente for
duelar, né? Lembrando que ele é um espadachim, assim como o Riboku. Você já sabe do que eu tô falando aqui. Então aqui a gente vê o Kanki derrotando o braço direito do Koshou com facilidade e ainda recebendo uns Style Points por dar aquela abraçada com desprezo e fincar a espada no bucho do Kaman. Além disso, novamente a gente vê o Koshou inexpressivo ao dessa vez presenciar a morte de um ente querido dele, um amigo mesmo, um cara que tratava com o Koshou, que é um grande general, de igual para igual, galera. Até dava umas zoadas ali, o cara era amigo de longa data. E mesmo assim, o Koshou segue inexpressivo. E nesse capítulo a gente vai entender o porquê do Koshou ser tão poker face assim. E antes de morrer ali, o Kaman dá uma boa olhada ali pra cara do Kanki e se questiona, meu, que olhar brilhante, que olhar vívido, que olhar intenso é esse, né? Eu ouvi sua reputação, né? Você devia ser ali meio que parecido com o Sr. Koshou, só que o Koshou já perdeu esse mesmo brilho no olhar aí que você tem há muito tempo atrás. E isso significa que você não conheceu o verdadeiro sofrimento que supostamente apenas o Koshou tinha conhecido. Só que daí quando o Kaman ia finalmente contar o que era esse verdadeiro sofrimento, essa verdadeira dor que todo mundo fala que o Koshou passou, o Kanki não quer saber, ele interrompe a historinha e corta o Kaman de baixo para cima, galera. Atravessa o cara. Notem que nessa cena não tá aqui, mas ele utiliza as duas mãos, porque, meu, não é qualquer coisa fazer isso que ele fez, né? Pô, o cara pode ser forte e tal, mas o cara não é um Houken, e o cara atravessa uma cena bem chocante, inclusive. Né? Então é a mensagem do Kanki falando, mano, chega de papinho, não conversa com fracote. E esse passado do Koshou seria interrompido novamente no diálogo que eles vão ter mais pra frente do capítulo. Ou seja, parece que a gente realmente não vai ter o flashback do Koshou, galera. Será que isso foi uma decisão de roteiro, né, de produção ali do Hara com o seu editor para ganhar tempo, né? Porque geralmente o clichê é mostrar o passado do cara que tá morrendo, né? Pra poder dar o impacto ali do Kanki. Era uma teoria que eu tava apostando e eu venho falando ela nos últimos vídeos, mas que pelo jeito não rolou, assim como não rolou com o próprio Gakuhaku, né? Então fica meio que subentendido pela conversa o que o Koshou teve que passar, mas a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Então, assim como o Ryu-Haku foi cercado ali pelos homens do Raidou, que por sua vez são homens de Kanki também, o Koshou foi cercado da mesma forma. E nos vídeos em que eu afirmo que o Kanki é um general instintivo do tipo silencioso, mais ou menos como o Keisha era, aquela aranha que espalha as teias pelo campo de batalha e controla, né, o inimigo para pisar nas suas armadilhas. Um inscrito do canal fez um comentário que eu não coloquei aqui, mas deveria, que ele vê o Kanki mais ou menos como um lobo e não uma aranha, que fica ali à espreita para dar o bote certeiro em grupo, certo? E não sozinho, né? Ele conta com a sua matilha para poder executar o seu plano. E essa estratégia de cercar o alvo, tanto com o Ryu-Haku quanto agora com o Koshou, combina bastante com esse paralelo do lobo, da matilha, né, de lobo, que é o exército de Kanki. E esse não é o único paralelo entre o Ryu-Haku e o Koshou, galera. Eu vou falar mais um paralelo mais pra frente. Mas é nessa hora que o Koshou aceita que deu game over para ele, né? Ele se dá como derrotado e ele solta essa frase aqui, ó: um plano imprudente resultante da soma de táticas ruins. Isso resume basicamente o que o Kanki fez. Primeiro, ele avançou imprudentemente num terreno desfavorável contra Zhao. Isso foi uma decisão ruim. Depois ele enviou não um, mas 2 exércitos para a morte lá no flanco esquerdo em Ikkyu. Depois ele saiu ali, ele perdeu de propósito tanto o flanco central
contra o flanco direito com o Raidô, né, fazendo com que o exército do Koshou avançasse de propósito. E só nisso aí ele perdeu quase 70 ou mais 70 mil homens de Qin, certo? E a soma dessas decisões ruins do Kanki fez com que o plano imprudente mais eficaz do Kanki funcionasse logo com um macaco velho, né, que é o Koshou. Então, um plano imprudente resultante da soma de táticas ruins. Inclusive, esse seria um bom nome para esse vídeo aqui. E como eu havia mencionado no slide anterior, existe um outro paralelo entre o Koshou e o Ryu-Haku. Então o Ryu-Haku não só foi cercado pelos homens do Raidô ali e morreu lutando, coisa que vai fazer um paralelo com o Koshou também, só que só no capítulo que vem, eu não vou entrar em detalhes, mas também o Ryu-Haku meio que amaldiçoou o Raidô, dizendo: você não terá uma morte simples. Ou seja, essa frase do Ryu-Haku foi basicamente um foreshadow do que iria acontecer com o Raidô. E no diálogo aqui entre o Koshou e o Kanki, o Koshou também diz que o Kanki vai sim pagar pelos seus atos. Então eu considero isso já um foreshadow, certo? Né? Ligando esse paralelo com o Ryu-Haku, também haverá outro foreshadow no próximo capítulo parecido também. Então esse discurso com promessa do Koshou significa muito provavelmente que o Kanki está para se ferrar, e eu acho que isso vai acontecer naquelas batalhas lá que eu mencionei no vídeo passado. Além disso, a tão famigerada dor que todo mundo disse que o Koshou sofreu foi novamente interrompida pelo Kanki, que não quis saber de historinha de passado. Ele não quer saber nada que rolou com o Koshou, porque ele simplesmente despreza o Koshou e ele diz que ele é tão insignificante que ele sequer conhece a verdadeira dor. Então, meu, se o Kanki tá dizendo aqui que o Koshou não conhece a verdadeira dor, então a gente está subentendendo que a dor que o próprio Kanki, que gerou aquele também famigerado ódio capaz de derreter rochas, é muito maior do que a dor, o sofrimento que o próprio Koshou passou. E isso é realmente interessante. E sobre o discurso do Koshou nesse momento aqui do capítulo, o ponto é mais ou menos o seguinte: o Koshou tentou dar uma moralizada ali no Kanki, dizendo: ó, eu, apesar de ter sofrido, apesar de não ser flor que se cheire, você é uma escória humana, porque você não poupa, né, inocentes e civis, e você não diferencia aliados de inimigos, então você faz tudo do jeito errado, né, e você vai pagar por isso. Então é ele querendo dar uma moralizada ali no Kanki, o que obviamente não funciona, porque o Kanki, ele não tá nem aí. É por isso que ele ganhou essa batalha, porque ele não tá nem aí. E quando o Koshou nota que o Kanki não tá nem aí, que chamou ele de ingênuo, de patético, de fraco, né, de insignificante, o Kanki dá aquela lacrada pra cima do Koshou, dizendo que o Koshou é tão fraco que ele não consegue lidar com o seu passado sem se autoflagelar com esses adornos, esses piercings no rosto. Então agora a gente sabe que esses piercings, essas perfurações que o Koshou tem, elas são auto-infligidas. É o próprio Koshou que penetrou, que colocou essas coisas no rosto para sentir uma dor constante que, né, segundo o Kanki, é uma forma de se autoflagelar pela possível culpa, né, que ele tem, que ele guarda do passado. E essa provavelmente é a dor que todo mundo fala que o Koshou sente, não a dor, né, física que ele tá se flagelando, mas a dor da culpa. Então ele se autoflagela para poder se redimir, digamos assim, para poder purgar ali o seu passado. Então agora a gente sabe finalmente porque o Koshou é inexpressível, porque ele está sentindo dor o tempo todo.
dor física mesmo, né, com essas trepanações na cara, que a gente não sabe a profundidade disso, né, mas eu entendo que deve ser pelo menos ali ultrapassar o crânio de certa forma, né, isso não deve cicatrizar, né, e ele deve estar com isso há muito tempo, então a dor constante dele faz com que ele seja ali apático, inexpressivo, ele não sinta ali grandes expressões, não só porque ele tá sentindo muita dor o tempo todo e as outras coisas que acontecem ao redor dele não afetam, mas eu acho que a própria forma de ele se expressar, de ele, né, assim, a própria ali musculatura do rosto, né, ao se mexer deve doer mais, então ele tá sempre com o rosto engessado por causa dessas perfurações aí. E isso ficou subentendido no texto, né, num balão só falado pelo Kank. Então fez com que toda a história do Koshouha, né, a famigerada dor verdadeira, né, fosse resumida por um balão do Kank. E eu não sei se isso é genial, eu não sei se isso foi preguiçoso ou se isso foi realmente muito bem pensado, né, muito bem planejado pelo Hara. Você me diz aí no comentário o que você achou, porque dessa forma todo o passado do Koshou a gente monta na nossa cabeça, né? E às vezes o efeito disso é ainda mais impactante e dramático do que se ele mostrasse um flashback em si, beleza? Então tá explicado aí todo o mistério sobre a dor, né, e a inexpressividade do Koshou que eu disse que ia explicar lá no começo do vídeo. Ah, e tem outra coisa também que o Koshou menciona nessa parte do capítulo, que é que o Kank lembra ele mais jovem. Então a gente pode meio que assumir que o modus operandi do Koshou, quando mais novo, era parecido com o Kank. Não na questão de ser um bandido, né, da montanha e sem honra, mas pela crueldade e pela forma indistinta de guerrear. É por isso que o Hihaku fala pro Konsou Ryu lá no começo do arco que aquele que deveria ser temido de verdade era o Koshou, porque o Hihaku conheceu essa versão mais jovem do Koshou no passado, ele estava lá na dita Batalha de Yan. Então quando o Koshou se identifica no Kank ali nos seus momentos finais, ele até esboça um sorrisinho assim, como quem diz, meu, eu já vi esse filme, já sei onde vai dar. Então ele ensaia ali um suicídio na frente de todo mundo, o que faz completo e total sentido. Primeiro que cada um dos seus homens já estão mortos ali sob seus pés. Segundo, que o Koshou é um utilizador de tortura e ele sabe que a coisa não vai ficar bonita pro lado dele assim que a galera descobriu o que ele fez com o Raidou. E terceiro, que ele não quer ser humilhado, né, de ser morto pelos homens de Kank e ser lembrado na história, né, por ter caído numa estratégia tão humilhante assim. E então, por fim, ali o Koshou basicamente anuncia que o Raidou está morto, unidade. E aí o Kank já dá uma olhada assim, como quem não gostou. Agora a gente está prestes a ver o que o Kank vai fazer depois de saber disso. O capítulo 694 já saiu na KBS, você pode ir lá, eu acho que você até já leu, tá? Sai review ainda essa semana aqui, pode confiar. E o 695 já tá para sair também, certo? Então, cara, vamos ver. Então, se você curtiu o vídeo até aqui, se você curtiu esse formato aqui improvisado, né, deixa eu saber nos comentários, checa a sua inscrição no canal, deixa o like também, porque agora a gente vai pro sorteio da arte do Duke Ryo, disponível lá no canal da Unidade. O link está disponível aqui na descrição para você dar uma checada lá e comprar. Não precisa ser o pôster, não precisa ser o quadro, pode ser o adesivo, pode ser até o bottom, né, do seu general predileto para você apoiar aqui o canal. E depois do sorteio tem um recado pessoal aqui, que só se você realmente se importa aqui com o canal e o meu trabalho, aí sim eu recomendo que você veja, beleza? Bora lá! Então eu vim aqui para a tela do sorteador para a gente ver o Felizardo que vai ganhar. Aqui é a lista de todos os apoiadores do canal que tem o plano acima
de cavalaria para cima. Se você for da cavalaria, você tá concorrendo também, beleza? Então, vamos lá ver quem ganhou. Sortear agora, 1, 2, 3 e... Rodrigo Arentroitinho, esse foi o primeiro ganhador aqui do canal, né? E pelo jeito tá com sorte, porque ele ganhou outro pôster, né? Outro quadro do Duque Ryo. Meus parabéns e em breve vou entrar em contato contigo para te enviar essa arte, beleza? E você que é apoiador, não desiste que a sua hora ainda vai chegar, beleza? Bom, eu ia reservar essa última parte do vídeo para explicar para vocês como é que tá, em qual momento tá a minha vida e qual é o futuro aqui do canal, mas eu percebi que ia prolongar muito o vídeo e também ia atrapalhar as métricas aqui do canal. Então, se você realmente se importa comigo e com o futuro do canal, eu vou deixar o link do vídeo separado onde eu vou falar sobre isso na descrição do vídeo. É um vídeo não listado que não vai aparecer para todo mundo, mas se você clicar, se você se importar e clicar e quiser lá entender, é só ir lá, beleza? Então, tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!